Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu, Rafael e o Josimar estamos aqui para falar sobre algumas dúvidas que nos surgiram aqui sobre o fluxo de caixa, né? Mas antes de a gente falar sobre essas dúvidas, deixe o seu like caso esse vídeo faça diferença aí para você, ou se souber de algum conhecido, empresário que realmente tem essas dúvidas, compartilha com ele também, tá bom? Bom, Josimar, vamos lá. Deixa eu ler algumas perguntas aí que a gente selecionou para ver se a gente consegue resolver esses problemas. Todas as minhas contas financeiras devem participar do fluxo de caixa? Bom, Rafael, as contas financeiras, primeiro a gente tem que pontuar, contas financeiras. Se tu tem um negócio e tu tem um caixa aí dentro da tua empresa, esse caixa também é uma conta, tá? Não só as contas bancárias, né? Então, existe às vezes uma confusão ali. Se conta é só a conta bancária. Perfeito. Inclusive, normalmente o dono da empresa ele acaba pegando dinheiro do caixa para ir fazer alguma coisa no dia a dia e aí leva esse dinheiro, depois esqueceu, não sei o que. Ele deve talvez ter uma conta cadastrada com conta do dono lá. Uhum. Então toda vez que for tirado um dinheiro do caixa e entregue para esse dono, essa a transferência precisa ser feita, tá? Legal. Respondendo a tua pergunta, nem todas as contas devem aparecer no fluxo de caixa. Eu vou ser objetivo sobre a resposta. Se Uhum. tu tem uma conta aí que é uma conta de investimento, que tu acumulou um dinheiro, que ela está guardada para uma eventualidade, por exemplo, se tu precisar demitir um funcionário, ou se tu precisar abrir uma outra loja, ou abrir uma outra planta Uhum. fabril, nesse caso, essa conta ela não participa do dia a dia, ela não vai pagar conta de energia, de água, de luz, ela é só uma segurança, Ok. né? Então essa conta ela não deveria aparecer no teu fluxo de caixa porque ela não faz parte do teu capital de giro, Ok. tá? Legal, bacana. Uma segunda pergunta aqui, que essa aqui foi bem solicitada. Devo considerar os lançamentos vencidos no meu fluxo de caixa, no meu saldo? Excelente pergunta. Primeiro, a gente tem que pensar que tipos de vencimentos que eu vou ter ali. Eu Uhum. vou ter coisas que são a receber e coisas que são a pagar. Entendi. Perfeito? Então vamos começar pelos a receber, Rafael. No Uhum. caso do a receber, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso entender que eu não tenho controle se o meu cliente vai me pagar naquela data ou não. Então, se ele não pagou naquela data, eu não tenho como mudar a data. Eu dependo daquele acordo que eu fiz. Se eu Uhum. quiser previsionar, eu preciso entrar em contato com o meu cliente e reposicionar as datas. Daí sim eu consigo reposicionar as datas, tá? Perfeito. No caso das contas a pagar, ela já é uma outra situação. Como eu deixei de pagar essas contas, Uhum. o mais adequado seria eu ligar para o meu fornecedor e tentar uma negociação para não ficar pagando juros, essas coisas. E isso eu faço um novo acordo e defino as novas datas. Se eu não faço isso, provavelmente eu vou pagar uma taxa maior. E Perfeito. aí eu sugiro que você pegue a data que está vencido e coloque para o mês corrente. Porque nesse momento eu consigo ver que esse mês eu tenho coisas para pagar que estão atrasadas, Ok. tá? Então esse seria a minha recomendação para essas datas de vencimentos. Legal. Uma coisa importante é que a gente não vai ter o domínio sobre as receitas, né? A gente tem uma previsão de receber naquela data, que foi o acordo comercial feito com o cliente, mas se infelizmente o cliente não pagar naquela data, não tem muito o que se fazer, né? Agora, as de despesas, as saídas, aí sim você é total responsabilidade da empresa ter essas datas já definidas e honrá-las. Caso não honre, aí você realmente redefine esses prazos, né? Sim. Para você que tem uma indústria, perceba que o Fácil 1, 2, 3 ele tem uma régua de cobrança que reduz drasticamente a inadimplência, sem que tu tenha que botar o cara em protesto. E se você está num varejo, considere fazer vendas no cartão de crédito, porque a previsibilidade de recebimento é quase 100%, porque quem fica com o risco é a operadora de cartão. Mas não quero me alongar sobre isso. Legal. Vamos para a terceira pergunta aqui então. O que fazer caso o saldo fique negativo? Perfeito. Primeiro que existe dois saldos, né? Então vamos Uhum. começar ali. Eu tenho o saldo operacional e o saldo final ali daquele mês. Ah, legal.
Bom, é até importante a gente deixar isso bem frisado, a diferença do saldo operacional e do saldo final, né? Um resumo bem rápido né? O saldo operacional é basicamente a diferença da entrada e da saída daquele mês, né? E o saldo final é o saldo inicial menos o saldo operacional, e aí eu tenho o saldo final, que aí sim é o que realmente sobrou de caixa para eu ir para o próximo mês e continuar o meu ciclo. Em resumo, seria isso, né, Josimar? Exato, isso mesmo. Então, vamos pensar o seguinte: o teu saldo operacional, que é um nome muito confuso para gente que está no dia a dia, Entrada então, e saída, entrada e diferença. saída, quanto que sobrou naquele mês, esse saldo, ele te dá um indicador de que as coisas não foram bem nesse Perfeito. mês, né? Mas aí tu precisa olhar essa categorização, que a gente tem vídeo explicando como tu categorizar, olhar essa categorização e olhar para ele para tomar alguma ação. Por exemplo, pode ter acontecido algum gasto eventual aquele mês e Uhum. que não vai ser recorrente, então talvez eu não preciso me preocupar tanto com relação a isso. Agora, se eu for olhar lá na categorização e for ver que tudo que aconteceu vai acontecer provavelmente nos próximos meses, eu Uhum. preciso perceber que eu tenho que mudar algo, aumentar vendas ou diminuir as despesas para que eu possa melhorar o meu resultado, né? Agora, sobre o saldo geral, aí a gente já começa a ter um problema mais sério. Porque se durante um mês, lembrando a estrutura do fluxo de caixa, quanto que eu tinha no meu caixa no início do mês, Uhum. quanto que eu tive de receita e quanto que eu tive de despesa, qual foi o saldo? Perfeito. Perfeito? Saldo operacional. E depois o saldo geral, que ele pega o que aconteceu nesse mês e diminui pelo valor que eu tinha em caixa. Uhum. Esse saldo ele vai me causar um problema maior, Rafael, porque ele vai fazer com que eu comece o mês seguinte já negativo. E Perfeito. isso já é um problema. Uhum. Então, quem olha fluxo de caixa, ele deveria olhar para os próximos meses para frente e ver que isso vai acontecer com antecedência. Legal. É que a gente chama do fluxo de caixa previsto. Então, eu tenho previsto que eu vou gastar aquilo dali e eu imagino que eu vou receber tanto, porque eu vou ter algumas coisas previsionadas. Sendo assim, se eu ficar no negativo, no saldo geral, eu preciso decidir o que eu vou fazer. Uhum. Vou aportar dinheiro como dono da empresa? Vou chamar um sócio? O que eu vou fazer? Eu preciso tomar uma decisão maior sobre o Perfeito. negócio. Ou seja, né, o saldo final é o saldo inicial do meu próximo mês, né? Exato. Isso é muito importante para definir as próximas jornadas da minha empresa, né? E aí, assim, o saldo operacional tá indo mal todos os meses, vai gerar um saldo a total ruim. Uhum. Então, eu já vejo se as coisas estão indo bem ou mal no saldo operacional. Se Sim, todo mês começa a ficar negativo, uma hora o saldo total vai ficar exato, negativo, exato. né? Isso até é uma coisa importante porque analisar apenas o saldo operacional, a diferença daquele mês, se ele ficou negativo num mês, ok, abre uma atençãozinha ali, mas não é um grande problema, porque pode ter sido adquirido algum equipamento muito caro e pago à vista, né? Sazonal, né? Sazonal, exato. Mas o saldo final é o nosso termômetro principal, porque se aquilo ali está negativo, é que queimou caixa mesmo, né? Claro que 2, 3 meses de saldo operacional negativo, aí também abre um alerta, porque uma hora esse saldo negativo operacional vai ferrar ali com o teu saldo final. Então tem que tomar esse cuidado. Perfeito, isso aí, Rafa. Essa pergunta que tem aqui agora, essa realmente o pessoal realmente tem muita dúvida sobre ela. A retirada do sócio entra no fluxo de caixa? Excelente pergunta, porque se o dono da empresa ele paga as contas, mistura as contas pessoais ali na empresa, precisa ter claro de que toda conta paga o dono ele deve ficar na categoria pro labore, né? Então isso é como se o dono tivesse pegando dinheiro para ele, né? Então isso é importante fazer essa classificação e ele precisa sim aparecer no fluxo de caixa, porque ele é uma saída, todas as saídas, todos os gastos devem estar constando no fluxo de caixa. E é importante categorizar de maneira correta para tu poder conseguir saber, ó, isso daqui é do sócio, não é da empresa, né? Porque quando tu for ver o saldo operacional, tu vai ver que talvez a participação das retiradas do sócio está muito grande, né? Uhum. A gente também vê muitas empresas que o sócio não tira nada mesmo.
isso talvez seja uma coisa ruim também. Porque quando que essa empresa vai pagar o sócio ali por ele estar trabalhando, né? Então as duas coisas é ruim. O importante teve qualquer saída para os sócios, precisa estar registrado no fluxo de caixa. Todos os gastos precisam estar registrados no fluxo de caixa, tá? Perfeito. Pessoal, a gente tem outros materiais no nosso blog muito interessantes. Se esse foi útil, talvez valha a pena tu pesquisar aqui no nosso canal do YouTube também. Isso. E a gente está à disposição para tirar mais dúvidas caso surja. Eu imagino que vai surgir outras dúvidas. Vão deixando nos comentários aí que a gente vai respondendo assim que possível, tá bom? Valeu, pessoal! Valeu, obrigado.